O que nós vamos fazer hoje é a prática de meditação interna. E não vai ser uma prática de meditação pura, porque eu vou estar conduzindo vocês na prática. Então vai ter um elemento, que é a voz do Eloy, no mundo externo. É importante hoje conhecer os elementos que formam a prática interna. Há um protocolo de comportamento, há elementos a serem identificados no mundo interno e também os possíveis resultados que se espera dessa prática. Assim vocês vão conseguir praticar em casa. Então o convite é que durante a semana, por 10, 15 minutos. Não se preocupe, já é o suficiente. Vamos lembrar que estamos aprendendo uma prática de meditação e é necessário que o seu cérebro se acostume com isso. Primeiro porque vamos para o mundo interno e isso não faz parte da cultura do Ocidente, não normalmente. Isso é mais próximo a uma cultura oriental. E vamos aprender a lidar com os elementos que estão no mundo interno e descobrir como podemos tranquilizar a experiência interna. Normalmente a mente está agitada, isso não é novidade nenhuma. Como se fosse algo impossível de controlar. E é realmente impossível de controlar. Em nenhum momento a busca é controlar a mente, não. E o problema não é pensar. Não tem problema nenhum pensar. Também não há problema em sentir, não há problema nas emoções. A dificuldade é quando o pensar, o sentir ou qualquer emoção está incoerente à solicitação do momento presente. Isso devido que o habitual é que a pessoa se identifique, inconscientemente até, com todo e qualquer movimento da mente, toda e qualquer informação que nada mais é do que memória, que surge na mente, leva a pessoa a identificar-se com ela, levando a meu pensamento, minha emoção, as crenças. E essa identificação, que é o real problema, impede a pessoa de auto-observar-se. Então o processo de hoje é para ajudá-los a que vocês conheçam o que é a prática da auto-observação, que vai levá-los à capacidade de autocontrole e assim poder refletir a respeito da realidade dos fatos. E isso lhe possibilita a ter uma clareza diante da realidade, como enfrentar esses desafios que estão diante do nosso dia a dia, como ir além do habitual. Essa reflexão vai levar à reta ação e no futuro ao estado de discernimento. Mas voltamos à meditação. Então, por favor, feche os seus olhos, fique numa postura relativamente confortável, não se preocupe com a postura. O importante é apenas buscar não dormir. Imediatamente, quando você fecha os olhos, você já está no mundo interno. E surge uma condição natural que é observar a mente. Surge o que nós chamamos de sujeito, este perceptor interno. Então, o primeiro convite é: identifique a capacidade de ir para o mundo interno. O mundo interno sempre esteve aí. Nesse momento você está decidindo observar a mente, que é o mundo interno, através da própria mente. Por que é mundo interno? Porque você não está utilizando os sentidos para observar a mente. Perceba os conteúdos que você testemunha. Se você não conseguir observar a mente, você imediatamente estará pensando a respeito. Mas se você testemunhar o movimento da mente, você vai saber o que está pensando. Isso já é observar. Esse é o princípio do equilíbrio. Perceba esse estado de saber. Há uma certa existencialidade através desse saber. E esse observar não é uma função cognitiva. Note agora o fluxo dos pensamentos. Vai começar uma relação de apego, uma identificação ao conteúdo da mente e um distanciamento quando você sabe o movimento da mente. Não se perca. Desde o princípio, um elemento muito importante é a ausência de esforço. Por quê? Porque observar, ser capaz de estabelecer-se como perceptor da própria mente é o natural. Permita-se identificar a capacidade de estar no mundo interno e também note a impermanência do objeto observado.
Chamamos de objeto observado todo pensamento, sentimento ou emoção que surge. Perceba que quando você não se identifica, ou seja, você não se perde na história da memória que surge, isso que aparece vai embora, se desvanece. Mantenha os olhos fechados com suavidade, identifique o mundo interno e a capacidade de observá-lo. Passo a passo, não se perca. Estamos aprendendo juntos o que é meditação interna dentro dessa escola de meditação, conhecida como Meditação Vedanta Advaita Sesha. Não se perca. Perceba o fluxo dos pensamentos. Sem se preocupar com o mundo, com as sensações, mantenha o compromisso de observar a mente através da mente, com suavidade e gentileza. Cada pensamento, sentimento ou emoção nada mais é do que um conteúdo da memória, são experiências passadas. É como se fosse uma onda. Cada pensamento ou emoção é uma onda que surge no mar e cada onda tem o seu fim. E surge uma outra onda. Mas perceba, onda é apenas uma palavra que delimita uma forma momentânea. Na verdade, você está observando o mar. Esta parte do mar você chama de onda. Uma onda nunca deixou de ser mar. E o observador, na verdade, é o próprio mar, que observa a momentaneidade dessa informação que surge, e se você não se perde nela, ela simplesmente vai embora. Decida apenas observar. Não precisa esforço. Observar não é uma função cognitiva. É um estado. A atenção está aí agora, que busca observar a mente, que chamamos de sujeito. A observação por esse sujeito interno possibilita o processo de desidentificação com os elementos do passado. Vença a tentação de ter um julgamento a respeito da sua performance. Vença a tentação de ter o desejo de qualquer fruto. Busque uma percepção realmente pacífica da própria mente. Não se preocupe. Qualquer coisa que surja, mesmo a dificuldade, é devido ao hábito do descontrole. O que nós estamos buscando aprender a não se perder mais nesse descontrole. Não se perca. Mundo interno. O observador, o perceptor interno está aí. Você está observando nada mais do que a sua maneira de lidar com a vida, os seus argumentos diários. Não se preocupe, não começaram agora. A dificuldade é natural. A impermanência do que é observado. Surge uma história após a outra. Uma onda após a outra.
uma onda que nunca deixou de ser mar, e o mar que observa cada ciclo que surge e desaparece. Não se perca. Observe. Faça isso com gentileza. Observe com gentileza, sem esforço. Sem se importar com o barulho do mundo, sem se importar com o próprio barulho da memória. Veja essa capacidade, que é uma habilidade que estamos desenvolvendo agora. Essa habilidade de observar a mente, situando-se adequadamente no mundo interno através da própria mente. E você testemunha nada mais do que o fluxo de informações que se encontram na sua memória. Esses são o fluxo que você mais gosta. Você apenas vai ser capaz de identificar, pouco a pouco e com muita calma, como a sua mente funciona no dia a dia. Esse é o princípio do autocontrole. Sustente o compromisso da prática, só assim você vai ter ciência de que esse tipo de prática te ajuda ou não. Não existe uma prática universal, apenas você está conhecendo uma maneira de meditar. Estabelecer-se no perceptor interno e testemunhar o fluxo dos hábitos de pensar e sentir. Se perder em cada pensamento ou emoção é o habitual da vida do ser humano, e os maiores problemas, doenças, conflitos, a maior desordem que ocorre nas relações pessoais ou profissionais é devido a essa identificação imediata com qualquer pensamento ou emoção que surge. Isso é tão forte, que para muitos, às vezes é impossível de identificar. Porque quando a pessoa vai para o mundo interno, ela já cai identificada com seu próprio ponto de vista. Isso significa que o ser que ele é, em essência, acredita que aquela ideia, aquele pensar, aquela crença, aquela ideologia, aquela teoria, que nada mais é do que memória, é ela. Então, a partir do momento que você acredita que um estado, um pensar, uma ideia é você, fica muito difícil você mudar o foco para algo mais construtivo, mais útil, mais amoroso e feliz na sua vida. Isso se chama apego. Observe a mente. Identifique o mundo interno, a capacidade real de estar aí, esse perceptor interno, esse estado de saber. E se a atenção é a expressão dinâmica da consciência, a consciência aí está. A impermanência de cada elemento, de cada objeto interno. E essa busca de situar-se numa mente equânime, não reativa.
Veja o desafio que é apenas observar. Nós somos viciados em uma cultura de fazedores. E de repente alguém pede para apenas observar. Veja o desafio que é. Veja o desafio que é apenas observar a própria mente em seu movimento caótico habitual. Sustente o compromisso. Apenas observe a própria mente. Estamos desenvolvendo uma habilidade que vai levá-lo a conhecer como sua mente funciona habitualmente. Então, quando você identifica o modo de pensar ou sentir incoerente ao momento presente, você tem a capacidade de exercer, por decisão própria, mudar a maneira de pensar ou sentir. Sair da linha de sofrimento automático. Isso é desidentificar-se com os padrões da própria memória. Estamos buscando essa capacidade nesse exato momento através de buscar sustentar-se no perceptor da própria mente. Não é uma luta, em nenhum momento é um combate com a mente. Também não é substituir um pensamento positivo por um negativo, porque seria pensar da mesma forma, não nos interessa isto. É apenas ser a testemunha equânime de como a mente funciona. Apenas observe. É uma prática de meditação interna, devido não utilizarmos os sentidos. Observamos a mente através da mente. Surgem os objetos internos, o pensar, o sentir. E quando testemunhamos em correta postura o movimento da mente, esse movimento ele simplesmente se desvanece, surgindo outro movimento, outra história. Isso prova a impermanência de cada história. Toda e qualquer informação que você testemunha nada mais é do que a sua memória. Padrões cíclicos de valores. Eles são coerentes quando eles são a resposta imediata ao que está sendo solicitado. Mas veja que interessante. A sua mente se move sozinha. Você não tem um comando dela agora. O seu comando está em decidir fazer a prática. E ela se move sozinha. É assim que é o seu dia. Você é arrastado, arrastada por uma força interna que é um hábito. O hábito de não ter o controle da própria mente. E assim o seu passado, as suas tendências, os sanskaras, governam as suas decisões do momento presente e continuamos replicando as dificuldades. Continuamos não sendo eficientes, sabotando a nossa felicidade, gerando doença, aumentando o medo, a ansiedade, a dúvida diante do desafio da vida. Apenas observe. Esse é o princípio da cura. Essa habilidade de autoobservação possibilita que você reconstrua todo o seu sistema nervoso central,
para um estado de não reação automática. E como a psicossomatização nada mais é do que essa reatividade constante à vida, o caminho inverso também é verdadeiro. Você se cura ou você se adoece. Observe a sua mente. Não se perca. Cada vez que você se perder na história, retome o compromisso do exercício. Perceba agora se você consegue notar a distância que existe entre o perceptor e o objeto percebido. Ou seja, perceba essa sensação diante de você. Veja se você percebe algo, uma sensação, uma expansão, uma sensação de queda, um vazio. Cada mente decodifica de alguma forma. Se você não consegue, não faz mal. Continue o seu compromisso de apenas observar a impermanência dos pensamentos. Mas se surge uma distância entre o perceptor e o objeto percebido, coloque o foco de sua atenção nessa distância. Direcionar a atenção aí vai ser o máximo que nós vamos buscar fazer hoje. Estamos trabalhando com um grande quebra-cabeças. A cada aula, a cada prática, uma pecinha encaixada. O interessante é que uma peça nova pode mudar todo o cenário do nosso quebra-cabeça. É assim que funciona. Identifique a existência do mundo interno, a presença do sujeito que percebe, esse perceptor interno. Veja este saber que observa. Veja o interessante, a beleza que é isso. Veja a impermanência dos pensamentos, essa capacidade de voltar a percebê-los. E veja que é diferente a experiência. Quando você se perde na história, você não tem nem ciência mais onde está. O saber em você surge quando você se torna perceptor da mente. Esse é o princípio do autocontrole. Reconheça a impermanência do objeto interno, do pensar e do sentir. Você está observando nada mais do que a sua memória, a tua história está toda aí. Você está dando uma oportunidade a si mesmo de se libertar de alguns padrões e decidir de maneira inovada, renovada diante dos desafios do dia a dia. Esse é o princípio do seu poder, esse é o princípio da autonomia, da inteligência emocional que vai levá-lo a um processo mais criativo, mais amoroso. Esse é o princípio onde o mundo não mais te governa. Com o tempo vai surgir espaço entre os pensamentos e podemos trabalhar novas formas de observação. Perceba-se a distância entre o observador e o observado. Coloque o foco aí. A atenção aí. Perceba essa capacidade de estabelecer-se em governabilidade da própria atenção. Você está sendo um gestor interno. A atenção vai aonde a decisão tranquila é em ti mesmo. A decisão interna. Escolhe ir. Estar atento sempre vai ser a mesma experiência, não importa o que você observe. O que vai mudar são as histórias. O problema não é pensar.
O problema não é sentir. O problema é a identificação automática a tudo que surge na mente. E isso é inconsciente. Nós vamos descobrir isso pouco a pouco. E assim você vai ter autonomia e poder sobre suas decisões, aonde você coloca a sua atenção. Se há algum diálogo interno, não importa qual, observe a mente. Não se perca.